Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje com esse Dell. Ele está apresentando curto na entrada. Como que eu sei que tem um curto na entrada? Tem uma forma muito simples de vocês verem quando tem um curto. O que é um curto? É quando você encosta o positivo e o negativo em determinado ponto, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Olha só. Não sei se dá para ver no vídeo a luzinha verde do carregador acesa. O que acontece se eu encostar o positivo e o negativo do carregador? Ó? Ele fecha um curto, a luzinha apaga, correto? Correto. Porque olha o que está acontecendo quando eu plugo esse carregador no notebook, ó. Vou até mostrar mais perto aqui, eu vou plugar aqui. Olha lá. A luz fica mais fraca. O carregador faz um barulhinho. Ou seja, eu tenho um curto interno nesse notebook. Pode ser no conector aqui, o fiozinho positivo? Pode ser. Eu acredito que é na placa-mãe, tá? Então, nesse vídeo eu vou estar desmontando esse notebook e mostrando os testes. Até eu quero ver se é um curto... Geralmente quando é um curto para desmontagem, e a verificação desse curto. Eu acredito que é um defeito na placa-mãe desse notebook, tá? Mas vamos verificar. Isso aí, já temos acesso à placa-mãe, tá? Aí como que eu faço para saber se é o conector com curto? Ó, esse conector ele fica emboladinho aqui, ó. A gente tira fora da placa-mãe. E testa a continuidade de positivo e negativo no conector, não fora da placa, né? Então vamos lá. Ó. Não tenho continuidade aqui, ó. Aqui vai dar bip porque eu coloquei os dois no positivo. No positivo e no negativo. Não tem o bip, então não tem um problema de conector. Agora eu vou fazer o teste na placa, aqui, ó. Notem que, observe o valor no multímetro, ó. Não deu curto total. Aqui dá curto porque é os dois positivos, ó. Dá 0, 0, 0, né? Mas, ó, no negativo aqui, ó, eu tenho um valor, tá vendo? Não tá um curto total, mas tá passando corrente. Ou seja, tem algum componente aqui na placa-mãe que está com defeito, tá? Aí agora, como que funciona o procedimento? Eu vou ligar a fonte de bancada, ela vai apresentar um curto lá, ela vai apresentar uma queda de tensão, mas é possível que algum componente aqui que esteja em curto, ao consumir energia, quando ele está em curto ele consome corrente, né? Ele consome energia, e ele vai esquentar. Então, com esse aquecimento, a gente consegue identificar qual componente que está apresentando esse curto. Mas aqui já foi confirmado que não é o conector, e sim um problema na placa-mãe. Em casos simples, às vezes é um capacitor, em casos graves pode ser um chipset, um Super I/O, uma BIOS, um problema de processador. Essas máquinas têm processador, acho que essa aqui não tenho certeza, mas a maioria das mais novas agora tem processador soldado, então não é possível substituir. Então, vou fazer essa verificação agora aqui e daí passo para vocês. Eu não vou filmar todos os testes em vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a intenção é mostrar aqui os procedimentos básicos, tá? Eu vou pausar o vídeo agora, eu vou ver se eu acho o defeito. Se eu achar o defeito, daí eu mostro em vídeo. Olha que curioso, pessoal. Olha o que eu achei nessa placa aqui, ó. Aqui eu tô com o negativo aqui na USB, aqui na HDMI, na verdade, né? E vou pôr o positivo na placa e vocês observem o número subindo lá na fonte. Ó. Eu tô só com 6 volts para não correr risco de queimar nada, né?
E observem lá, ó, a corrente subindo para 3 amperes, tá? Então isso aqui quer dizer que a placa está em curto. Mas olha que curiosidade que eu descobri aqui agora, ó. Removendo as memórias, tirando a memória fora e fazendo o mesmo teste, deixa eu colocar aqui para dar para ver, o curto some lá, ó, fica só 0,03, que daí seria um consumo normal da placa, né? Ou seja, ou eu tenho um defeito nas memórias, ou eu tenho um problema no circuito da memória, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou testar com uma outra memória aqui, vou pegar uma memória minha da loja, para ver se acontece o mesmo sintoma. Pega uma outra memória. E olha lá, temos o curto igual, ó. Então o problema não está nas memórias, e sim no circuito da memória da placa-mãe. Só que aí temos um curto total no circuito da memória da placa-mãe, né? Agora eu estava analisando aqui, ó, o componente que aquece quando eu coloco a memória é esses dois aqui, tá? Só que agora eu teria que ter um componente desse aqui para fazer a substituição, para fazer o teste. Se eu não me engano, isso aqui é um MOSFET. Eu tenho que olhar no esquema elétrico. Pessoal, não lembro todos os componentes, tudo que cada um faz de cabeça, tá? Eu preciso ter o esquema elétrico da placa. Então agora eu vou pesquisar isso. Mas aqui já chegamos à conclusão que temos um curto na placa que tem a ver com as memórias. Que tirando as memórias o curto some, tá? Então eu vou pesquisar agora, vou achar o esquema elétrico e vou ver se eu consigo esses componentes ali para mim fazer o teste, né? Infelizmente é assim que funciona, tem que ir por etapas, né? Pessoal, nem tudo na vida são flores. Eu quero concluir o vídeo, quero fazer uma conclusão pro vídeo, né? Porque não gosto de deixar o vídeo pela metade e também eu tava pensando até em nem postar, como não vai dar o conserto. Mas é o seguinte, eu não consegui o esquema elétrico dessa placa. Acredito que talvez a substituição desses dois componentes resolva o problema, só que eu não tenho eles, então eu ficar removendo o componente aqui não faz sentido, sem eu ter outro para fazer o teste. E a minha recomendação por conta dessa máquina para o cliente vai ficar a substituição da placa-mãe. Pode ter pessoal aí que de repente vai me criticar no vídeo, vai falar, ah, mas você não tem componente, você não tem esquema elétrico. Mas, pessoal, existem empresas que são especializadas em fazer reparos em placas. Então essas empresas trabalham com bastante sucata, tem bastante acesso ao esquema elétrico. Eu aqui sou uma empresa pequena, trabalho sozinho. Então o que acontece? Quando são reparos muito simples na placa, tipo regravar uma BIOS, um conector, um capacitor que está queimado, eu consigo resolver. Quando é um problema mais complexo como esse aqui, eu tenho um outro colega aqui na cidade que eu repasso o serviço para ele ou mando o próprio cliente levar lá, que faz esse tipo de reparo, né? Eu não acho feio admitir que eu não sei fazer todos os reparos e também acho muito mais honesto da minha parte assumir quando eu não consigo fazer do que ficar tentando e fazer cagada e acabar com a placa do cliente, né? Então, eu trabalho dessa forma, vai ter gente que vai criticar, vai falar assim, ah, por que você não busca mais conhecimento? Porque a gente está sempre tentando melhorar. Mas como eu falei, eu trabalho sozinho, para mim é difícil. Eu trabalhava meu irmão, mas agora eu estou sozinho. E para mim é difícil fazer curso agora, ou fazer especializações além do que eu sei. Claro que devagarinho a gente vai aprendendo, mas no caso dessa placa em específico, infelizmente eu vou devolver para o cliente sem reparo, tá? Vou indicar para ele o pessoal que faz, mas aqui eu já mostrei para vocês os testes. Eu descobri que tem um curto, eu descobri que tem a ver com a linha da memória, porque tirando as memórias o curto diminui. Porém, voltando a 19 volts, mesmo sem as memórias, ele apresenta o curto aqui nesses componentes, apresenta o aquecimento aqui e o curto, né? Então não é as memórias, tá? É a placa-mãe mesmo como defeito. Eu vou fazer a remontagem agora, acho que não tem necessidade de mostrar isso em vídeo, mas basicamente essa é uma máquina que eu vou devolver sem reparo para o cliente, tá? E eu só queria fazer o fechamento do vídeo. E aqui também, com esse vídeo, você já fica a dica aí para desmontar e montar esse modelo aqui em específico, né? Então, quem for desmontar para fazer uma limpeza, basicamente é só seguir os passos que eu fiz ali para desmontagem. E aqui daí tirar o dissipador, né, ali embaixo, limpar o cooler. Nesse caso nem vou mexer, porque como eu não estou fazendo nenhum tipo de reparo,
não vou cobrar nada, não vai gerar custos para o cliente, então eu vou só montar e devolver, e ele pode então levar na outra pessoa que vai fazer o reparo na placa para ele, ou simplesmente optar por comprar outra máquina, né? É isso aí, valeu, até a próxima.